A vida anda com mais facilidade quando você não se preocupa em excesso, do mesmo modo que toda situação flui melhor quando você trabalha com essa situação de uma forma mais natural e desapegada. E veja bem, desapego é diferente de desleixo. Desapego é saber soltar no momento correto, como também fazer algo sem pensar em excesso, ou sofrer em excesso. Enfim, quer aprender agora mais sobre essas técnicas que irão te garantir paz e mais prosperidade para a sua vida, seguindo um fluxo mais natural? Então vamos ao que interessa. Controle e analise o seu comportamento. O primeiro passo para ser desapegado é justamente controlar os seus erros e defeitos. Afinal, os principais problemas em seu caminho surgirão das brechas que você mesmo cria, ou seja, os seus defeitos, os erros que não percebe, as autossabotagens, tudo isso é o seu nêmesis. Aquilo que mais te prejudica e te atrasa sem que perceba. Por isso que existe a famosa frase de que você é o seu pior inimigo, porque se não prestar atenção nas pequenas atitudes e nos detalhes do seu próprio comportamento, não irá reparar nos erros que poderiam ser corrigidos, mas não são. Logo, atente-se com o que você fala para os outros. Sempre que sair de uma conversa, por exemplo, repense no que falou, no que talvez disse de maneira exagerada, no tom errado que falou sobre tal assunto e por aí vai. Observe bem como você conversou para que em uma próxima conversa se saia melhor. Do mesmo modo que em situações sob pressão depois do ocorrido, você precisa pensar seriamente aonde errou feio no meio do caos. Será que você manteve a calma a todo custo? E se perdeu o controle, qual foi a razão? O que te fez perder a paciência naquele momento? Enfim. Reveja esses detalhes, entende? Reveja os detalhes das situações que passa durante o seu cotidiano, principalmente aqueles momentos que você não estava esperando, pois claramente serão os que mais testarão a sua postura. E por que esse exercício de analisar a si mesmo é tão crucial para o seu caminho? Pois talvez você seja antiprofissional e não perceba, ou está agindo como um chato, como um tolo e não reparou nos péssimos hábitos que te levam para essa direção. Sério, não se subestime. Não subestime a sua consciência. Você pode ser um grande inimigo para si mesmo. Porém, se não pensar nessa hipótese, se não raciocinar sobre essas possibilidades, jamais enxergará as brechas. Sabendo disso, cuide desses erros, desenvolva o seu comportamento e preste muita atenção nos possíveis defeitos. Desse jeito, você saberá exatamente o que faz e o que não faz, conhecendo mais a si mesmo e tendo um domínio sobre o próprio comportamento. E é aquela tal história, quem tem um controle sobre si se preocupa menos em relação ao que faz e fala. Quem não fica é porque não é para ficar. Sabe aquela pessoa que aos poucos naturalmente foi saindo da sua vida? Mesmo que você insistisse, convidasse ela para algo, falasse sobre os seus sentimentos para a pessoa, mesmo assim, ela foi embora. E você pensou o quanto isso era injusto, o quanto foi trouxa e blá blá blá. No entanto, primeiro, essa situação é natural da vida. Boa parte das pessoas que você conhece no começo do seu caminho não estarão ao seu lado no fim. A sua vida é um caminho, e durante esse trajeto conhecerá e desconhecerá pessoas. Coisas virão e depois vão embora. Esse é o rumo. Aos poucos, muito do que você conquistou irá sumir, e o que sobrará serão apenas as coisas verdadeiras. Por isso, não se preocupe com quem vai embora, principalmente quem vai embora cedo. Se não ficou, é porque não era para ficar. Simples assim. Não tem necessidade de chorar ou se sentir péssimo com isso, achando que é o fim do mundo, pois não é. Pessoas vão embora, é normal. E o que resta delas são as memórias e as lições. Eu entendo uma criança ainda não compreender isso. Mas você, com 20, 30, 40 anos, ainda sofrendo com essa questão, é sério? Tudo bem ficar triste, mas seja mais maduro, seja mais desapegado com essa situação. Se forem embora, ótimo, agora você tem um peso a menos, terá mais foco em si. Irá se concentrar nos seus objetivos sem influências externas. Então deixe as pessoas irem naturalmente embora da sua vida.
E caso perceba também que é necessário que alguém vá embora, exclua você mesmo em silêncio, sem se explicar, sem tentar entender, sem nada. Apenas avance e não olhe para trás. Saiba as fraquezas e riscos do mundo atual. Se você compreende os possíveis riscos em escala global que podem acontecer daqui meses, se souber também quais investimentos são bom negócio e quais são duvidosos, se compreender quais são os vícios da maioria, para justamente ficar longe desses hábitos, acredite, a sua vida melhora em 100%. Pois além dos seus problemas pessoais existem as corrupções do mundo, as armadilhas, prejuízos, perigos mundanos, que podem muito bem te fazer colapsar. Você pega como exemplo as apostas online, que agora até o governo quer oficializar. Saiu recentemente uma notícia que os brasileiros já perderam bilhões com apostas. Então você vai mesmo brincar com isso? Vai mesmo criar toda essa ilusão de que pode enriquecer com apostas? Entende o que eu digo? No mundo atual existem inúmeras armadilhas e ilusões que limitam a sua mente e visão, a ponto de você não enxergar o óbvio. E são exatamente essas coisas que você deve fugir imediatamente. Evite a qualquer custo. Não dê espaço para isso em sua vida. Em relação aos possíveis riscos que podem ocorrer nos próximos meses, crie prevenções. Prepare-se sempre para o pior. Não por medo do que o pior aconteça, não por pessimismo, mas para que o pior não te assuste. Esse é o jeito certo de viver, superar a si mesmo e nunca se ajoelhar para o mundo. Concentre-se no objetivo, não nos outros. O verdadeiro vencedor não é aquele que ora demais para os seus adversários, prestando atenção onde eles estão. Não. O vencedor, antes da prova ou do grande feito, até analisa a sua concorrência, como também os obstáculos naturais do caminho que irá percorrer. Mas no momento em que a luta começa, no instante em que a prova se inicia, ele presta atenção somente no que ele sabe e no que deve fazer, sem olhar para os lados, sem desfocar. E quando se trata de objetivos, é essa postura que deve ter. Você não deve se preocupar pensando no que os seus adversários são melhores ou piores, no que estão fazendo ou deixando de fazer. Você claramente precisa ter uma noção dos detalhes, de quem está disputando tal vaga ou tal oportunidade contigo. Mas, no geral, você deve focar em si mesmo, no que você necessita e no que você deve melhorar. Simples assim. Você não tem que prestar atenção no jardim dos outros, tentando superá-los ou copiá-los. O segredo, na verdade, é olhar para o seu jardim e estabelecer ideias originais, pensar por si próprio, focar em métodos novos, adquirir novas habilidades e superar as que já possui. É assim que se tornará um vencedor de si mesmo. Não fique frustrado com o que não pode controlar. Quanto mais você pensa sobre o que não pode controlar, mais você embaralha os seus pensamentos, entrando em vórtices de ideias que só sugam a sua energia e te transformam em alguém cada vez mais angustiado diante do que vê e pensa. Sabe aquela história de que quem detém muito conhecimento no fim carrega uma extrema infelicidade? Pois é, isso tem um fundo de verdade. Certas coisas é melhor não saber e nem mesmo deve tentar controlar. Às vezes você sente o desejo de mudar certas coisas que no fim é melhor deixar para lá. São caminhos sem volta, ou até mesmo direções que só tirarão de ti o seu melhor. Sem contar que nessa de tentar mudar, em relação a situações imutáveis ou incontroláveis, você só ficará frustrado, melancólico, exausto. Então, se você sabe que algo pode receber uma influência sua ou pode ser feito por você, ótimo, invista nisso. Pense e planeje sobre o assunto. Porém, quando notar que determinadas situações são muito maiores do que a sua existência, ou maiores do que a sua influência em si, então deixe para lá, ou pelo menos foque em outras coisas no momento até que garanta mais recursos e poder. No fim, a vida se trata disso. Precisamos deixar certas coisas de lado para mudarmos o que podemos mudar no agora. Bom,
Espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.